E o Causos de hoje vai mostrar que quando uma pessoa faz um trabalho muito bem feito, ela merece reconhecimento. Porque se tu não fizer isso, ela vai para a editora concorrente e dá de bandeja alguns dos melhores personagens dos comics. Bem-vindo você que é novo aqui no canal, que está vindo, sei lá, por um mecanismo de busca, mas ouviu falar do quadro Causos da História das Histórias em Quadrinhos. E muito bem-vindo a você que já é inscrito. Não é inscrito ainda? Aperta no botãozinho inscreva-se, é de graça. Você fica sabendo todo vídeo novo, tem speed draws aqui no canal, tem vários quadros gravados, a gente tem várias lives falando sobre quadrinhos também. E o Causos da História das Histórias em Quadrinhos, que é o nosso quadro aqui, um dos mais amados. Mas não esquece também, em algum momento, se você puder, você pode também se tornar membro no colabora.ai/DanielHDR, que é a nossa ferramenta de parceira, de financiamento coletivo. Você se torna um assinante do canal, dando suporte econômico, é baratinho, ou até mesmo aqui no YouTube, no botão Seja Membro. Tu clica, tem colaborações a partir de R$ 4,99 por mês. E aí você acaba nos ajudando a manter a frequência e sempre com conteúdo novo, bem editadinho, caprichadinho para você. E a gente já vai começar com o histórico do personagem principal do Causos de hoje. É o David Emmett Cockrum, mais conhecido como Dave Cockrum, o cara que muitos amigos meus falam que teve o azar de ter entrado no título dos X-Men depois do Neil Adams e ter tido como sucessor o John Byrne. Mas, e não dá pra negar, esse cara tinha um talento sem igual, tanto para designs interessantes de uniformes, como principalmente para cenas de ação e momentos dramáticos nas histórias. E esse histórico vem de muito tempo, porque ele é filho de um tenente-coronel que sempre ficou mudando de estado para estado, porque o pai dele mudava, de serviço militar num estado dos Estados Unidos, em outro estado e tudo mais, ele não conseguia fazer amizades e ele acabou se jogando nos quadrinhos, desenhando direto, autodidata completo. Esse cara era fã de Gil Kane, Joe Kubert, Wally Wood, e aí ele ainda fazia fanzine, no período ali do ensino médio, só que ele vai servir no exército. Ele entra exatamente no período da Guerra do Vietnã e serve na Marinha dos Estados Unidos. E olha que loucura, ele durante 6 anos servindo no Vietnã, na Marinha, ainda teve tempo para colaborar para vários fanzines. E lá nasceu um personagem que é amado por muitos fãs de X-Men, o Noturno, que na época ele chamava de Nightcrawler, mas ele tinha uma outra origem que não tinha nada a ver com mutante. O nome dele era Belshazzar, que ele era um demônio extradimensional, um alien extradimensional que vivia num mundo que era oriundo de magia e um bocado de coisa que quase não tinha nada a ver. Mas o design era o mesmo, E eu sei que o Dave Cockrum cria esse personagem, guarda ali de cantinho e fica colaborando para vários fanzines. Quando ele termina o serviço militar dele, ele resolve começar a procurar trabalho como desenhista de quadrinhos, como autor de quadrinhos. E ele começa a trabalhar, já fixado na Costa Leste, no Krusty Bunker. Você tá lembrando desse nome, O Krusty Bunker era o estúdio do Dick Giordano e do Neil Adams, lá de onde saiu o Steve Englehart, que a gente lembrou aqui no caos sobre o Jim Starlin e o Englehart. Pois ele começou a trabalhar lá, fez vários quadrinhos de terror para Warren Comics, desenhou Vampirella, desenhou lá o gibi regular deles, o Creepy, que aqui o pessoal chamava de Contos da Cripta. Ele desenhou esse material, trabalhava com roteiro, desenho e arte final, ou seja, ele, moleque, já era um artista completo. E aí, quando ele começa a tentar pegar algumas coisas com a DC Comics, inicialmente através do Krusty Bunker, ele começa a ser arte finalista de vários títulos. Fez arte final de história na Turma Titã, eu acho que também arte finalizou o Ditko no Rapina e Columba, na época que ele estava na DC. E ele chegou a ser, inclusive, desenhista fantasma. Na verdade, arte finalista fantasma. Ele fazia os cenários para o Murphy Anderson. Ele fazia arte final de algumas edições do Superboy e do Superman. E ele fazia, além da arte final, completava os cenários para o cara. Só que aí é que tá, no título do Superboy, que acabou virando Superboy apresenta a Legião dos Super-Heróis. Todo mundo sabe que o Superboy e a Legião dos Super-Heróis têm uma origem conectada. Ele começa a se tornar um artista regular do título. E ele já gostava da Legião dos Super-Heróis, ele já lia lá na época do
do Plastino, do Curt Swan desenhando também, com o roteiro do Jim Shooter também. E aí ele se torna o desenhista. Ele não era o roteirista, mas já estava se utilizando um pouco do sistema de formatação dos roteiros mais abertos, né? Porque tu já tinha muita colaboração de roteiristas que estavam vindo da Marvel para DC, e aquele método do Marvel Way, que tinha sido aprimorado pelo Roy Thomas, também já começa a ser uma constante de alguns dos autores lá dentro da DC. E ele começa a trabalhar tendo uma certa parcela criativa, e como ele já amava os personagens, ele vai de cabeça, velho. Ele fica 3 anos dentro do título. Pra ter uma ideia, surgem personagens icônicos dentro da Legião. Um deles, por exemplo, que eu gosto muito, é o Pulsar. Ele desenha fases muito interessantes. E nesse período todo de 3 anos que ele ficou trabalhando como desenhista e arte finalista, muitas vezes, nos títulos da Legião, tendo feito redesign de um monte de personagens, ele foi criando personagens para aprimorar o universo da Legião de Super-Heróis, criando equipes de super-heróis e equipes de vilões todas paralelas que nunca tinham sido exploradas até dentro dos quadrinhos ali. E ele chegou pro editor dele ali, o Murray Boltinoff. Ele chegou para ele e ofereceu os Outsiders. Não é os renegados lá do Batman, né, com Geoforça, com a Halo, com a Katana e tudo. Não, foram The Outsiders, que tinha vários personagens que a gente vai falar mais adiante, e um deles que a gente falou aqui no início, que era o quê? O Noturno. Esse personagem tão querido por ele, que ele pegou e tentou botar ali, e aí no fim o Murray falou, cara, não dá, DC é uma editora muito tradicional, eles vão achar que isso aqui é muito violento, tá muito soturno, os personagens parecem violentos demais, não tá combinando com a pegada da editora, olha, desculpa. Ele seguiu trabalhando, para vocês terem uma ideia, ele ficou de 1972 até 1974 cuidando do título, e passou por vários momentos icônicos da equipe. E um deles, que é o pivô da nossa história. Agora que o episódio tá começando pra valer, hein? Agora. Desculpe se não começou antes, mas precisa, né? Precisa o quê? Contextualizar. Um desses principais momentos foi o casamento do Saltador com a Dama Dupla, ou com a Garota Dupla, ou com a Duo Damsel, que é uma personagem da Legião, que na verdade, ela se dividia em 3. E o Saltador, que é aquele personagem que vira uma bolinha, né? Aquele gordinho que fica olha lá. Superboy em Legends of Super-Heroes número 200, publicado em fevereiro de 1974. Os personagens se casam, e se não me falha a memória, eles não eram o primeiro casal, né? Mas foi a primeira vez que a gente pôde ver esse casamento, essa cerimônia, e ele estava tão afim de fazer essa história, mostrar esse lado humano dos personagens, que ele esbaldou, sabe? Ele fez uma página dupla mostrando o casamento, desenhou um monte de personagens, uma página muito bonita. Tu tem todo o contexto da época do que era desenhado, sabe? O modo como se desenhava na época. Mas é uma página bonita, vai. E até mesmo para quem não é fã da Legião sabe que aquilo ali deve ter dado um trabalho do cão. Ele fez essa página dupla e tu sabe que ele pagou essa página do próprio bolso? Porque depois, quando a edição saiu, a página que era dupla virou só uma página publicada na horizontal. E a DC, naquela época, não tinha pago ele por essa página, que na verdade eram 2. Então é como se ele tivesse desenhado o gibi inteiro, menos uma página. Devem ter feito essa mudança por questões de anúncio. A gente tem que lembrar que nesse período tu tinha anúncio de tudo quanto era coisa dentro dos gibis. Então provavelmente o espaço publicitário pegou aquela página extra. Mas cara, que cortasse outra, sabe? Era uma página realmente muito de respeito. O Dave Cockrum ficou chateado, mas ele pensou, cara, pelo menos eu vou ficar com o original, porque eu adorei essa página, deu um baita trabalho para fazer. E eram os personagens que ele tanto amava, né? Ele foi na editora, pediu pro editor dele, pro Murray, dar o original da página dupla. O Murray falou que ia providenciar isso aí. E o Dave Cockrum já sabia que, pelo menos naquela época, isso aí era muito frequente, não só com Marvel, não só com DC, mas com várias outras editoras, pequenas, médias ou grandes. O cara que era o freelancer, ou até mesmo um contratado, ele não tinha direito sobre as artes originais. É algo que muitos autores batalharam bastante, e também um outro assunto mais para diante, acabou se tornando uma constante, a devolução dos originais e, consequentemente, até a venda, o autor vender os originais e fazer uma grana extra. Mas o Cockrum queria para ele. Ele queria aquele momento eternizado, talvez para botar no seu estúdio, sabe? E ele foi lá pedir, o Murphy falou, beleza, eu vou providenciar. O Cockrum já tendo consciência que os originais não voltavam, mas ele pensou, pô, eles não me pagaram uma página, acho que vai ter uma exceção aí. E ele pediu,
O Murphy foi falar com o editor-chefe, o Carmine Infantino. Carmine Infantino, o mesmo cara que levou o Jack Kirby na DC para desenvolver os Novos Deuses, Etrigan. Dá uma olhada no primeiro Coleção e Pesquisa e você já vai se ligar. Pois então, o Carmine Infantino disse: Não dá. Se eu abrir exceção pro garoto, abre exceção pra todo mundo. Desculpa, não dá. O Cockrum ficou putaço, cara. Porra, meu. E porque ele gostava, ele ainda não recebeu pelo pagamento daquela página extra. Eles pegaram o desenho dele, reduziram, tiraram todos os detalhes. E aí ele pega e, por convicção, cara, quer saber, velho? Não vou mais trabalhar aqui nessa editora. Ele vai pra Marvel. E ele leva o seu portfóliozinho embaixo do braço, chega até o Roy Thomas, que era o editor-chefe também na Marvel nessa época. Obviamente que o Cockrum não era um desconhecido, ele era um desenhista iniciante, mas estava num dos títulos que, saibam bem, vendia bastante, o título da Legião dos Super-Heróis. E aí o Roy Thomas já estava maquinando algumas coisas, mas que não tinham nada a ver com o Cockrum, que era relançar títulos que estavam parados da Marvel. Entre eles o quê? Os X-Men. Os X-Men que antes, como eu falei lá no início do episódio, tinha sido desenhado pelo Neil Adams, tinha o roteiro do próprio Roy Thomas, mas estava parado, porque a revista tinha parado as vendas, tinham caído assustadoramente as vendas, cancelaram a revista. E ele queria trazer os X-Men de volta. O que o Roy Thomas faz? Ele convida o Cockrum e convida um roteirista, o Mike Friedrich, muito criativo, que já estava trabalhando lá no título do Homem de Ferro. Ele se revezava bastante com o Steve Gerber, né, nas histórias do Homem de Ferro naquela época. Eles vão almoçar num restaurante temático da General Motors e começam a ter um brainstorm. Na verdade, o Roy Thomas chegou assim: olha só, meu filho, eu tô aqui bolando um conceito novo aqui para a volta do título dos X-Men. A gente precisa ter pelo menos 1 ou 2 personagens novos aí. O que a gente pode fazer? Você lembra quando eu falei que o Dave Cockrum era um cara criativo, que criava um monte de designs e tudo mais? Ele pega com a sua pastinha, com o seu caderninho com vários designs de uniformes, designs esses que ele refez praticamente toda a Legião dos Super-Heróis visualmente. Ele pega e fala: olha só, eu tenho uma equipe aqui. Aí ele pega e põe na mesa 2 artes. Numa delas, inclusive, tá lá, né, o Noturno. A gente chama aqui no Brasil de Noturno. Tá lá o Nightcrawler. Mas, se vocês olharem bem, tem um personagem que já é o design do Wolverine sem a máscara. E tem uma personagem chamada Gata Negra, que se tu olhar bem o shape dela, é a Aurora. E tinha um cara que controlava o clima, chamado Tufão lá, braço aberto, uma capona, né? E também tinha um tal de Mr. Steel, de aço. Eles começaram a ter um brainstorming e quando foi ver, o Dave Cockrum transformou aqueles designs e personagens que ficaram meio lá esquecidos. Por quê? Porque a DC não tinha pego. E transformou eles nos fabulosos X-Men. A Gata Negra e o Tufão viraram a Tempestade, né? A Aurora Monroe. O Senhor Aço virou o Colossus. Aquele sujeito lá que tava praticamente a cara do Wolverine, ele virou o look do Wolverine sem a máscara. E o Noturno? Entrou na equipe finalmente, só que já não era mais um alienígena extradimensional. Eles iam ser todos mutantes. E aí nasce a Giant Size X-Men número 1, que, veja só você, teve muito a mão de quem? Do próprio Cockrum, para criar os conceitos de personagens, e o Len Wein, que quando viu que ia ser um rojão violento de estourar, porque, cara, eram praticamente 13 mutantes. Quem leu a Giant Size X-Men 1 sabe, né? Vocês vão lá resgatar a equipe antiga, aí juntam os X-Men antigos com os X-Men novos, aí ele dá no pé, né, porque já tinha muito trabalho, e o Chris Claremont assume o título, né, de vez. Acontece que todos os X-Men que aparecem nessa estreia do título da nova equipe, todos eles, vindos da mente do Dave Cockrum, são designs que sobraram da Legião dos Super-Heróis. Pássaro Trovejante, tu consegue fazer um paralelo tranquilamente com o Ultra Boy. Cara, a lista é gigante. Tão gigante que quando a Guarda Imperial de Shi'ar aparece no traço do Dave Cockrum, dentro do título dos X-Men, dá pra fazer um paralelo direitinho com a Legião dos Super-Heróis, porque tem até os arquétipos de personagens lá. E é muito louco isso, né, cara? A Marvel acaba lançando um título de heróis adolescentes, com superpoderes, com todos os conflitos emocionais, que o Cockrum adorava fazer na Legião dos Super-Heróis, e que o Claremont conseguiu botar aquele tempero extra, e nascem os novos X-Men. Em maio de 75,
poucos meses depois da edição da Legião dos Super-Heróis lá, em que ele acabou brigando com a DC e saiu fora, sai a Giant Size X-Men número 1. E essa edição, não preciso nem dizer, né? Se tornou referencial para equipes teens, tanto que acabou gerando a volta dos Novos Titãs e tantas outras coisas, né? Vejam só, né? Não custava ter dado o original para ele, não custava ter pagado a página a mais para ele. Ou eu devo pensar, ainda bem que não deram a página? Eu sei que o Cockrum é demais. Se você quer até ouvir mais sobre ele, a gente inclusive tem um episódio do ArgCast. E ele sempre foi um fã inveterado de quadrinhos. E os fãs da Legião, dos super-heróis, idolatram ele. Ele é um dos ícones dentro do universo de criadores da Legião. Gostou do Causos? Não sabia dessa história, né, eu aposto? Pois então, se você curtiu, por favor, compartilhe. Chama os seus amigos, manda lá no seu grupo de discussão sobre quadrinhos, na sua comunidade, seja no Facebook, seja no Discord, aonde você quiser. E falando em Discord, tu já fez parte do nosso grupo, às vezes a gente está postando muitas coisas que não dá para se colocar como imagens aqui, porque o tempo fica limitado, a Amanda vai ficar louca, não consegue editar. A gente coloca lá no grupo do Discord. Vem ser velho pai com a gente no Discord também, a gente tá aprendendo a usar, acho que você também pode aprender. E se você quiser se tornar um membro, colabora.ai/DanielHDR, seja muito bem-vindo. Se não der, só o teu view, teu compartilhar e o teu like já mandam muito bem. Muito obrigado, gurizada, até o próximo Causos da História das Histórias em Quadrinhos. Feliz Natal, tenham paciência, porque isso tudo vai passar e a gente vai poder recuperar o controle das nossas vidas por completo, a ponto de poder ir para os eventos que vão voltar também e gritar: yeah! Falou!